Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 6 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, a Meta, dona do Facebook e Instagram, quer ler seu cérebro. Em mundo, Trump dá ultimato de 48 horas ao Irã. Já no Brasil, Toffoli no avião de Vorcaro, nova cirurgia de Bolsonaro e muito mais. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o feriado passou, mas o noticiário corporativo seguiu. E a gente começa com uma novidade bem curiosa da Meta. A empresa apresentou o Tribe V2 Branco, um novo modelo de inteligência artificial que prevê como o cérebro humano reage a estímulos, dando uma visão mais completa do funcionamento cerebral. Na prática, ele tenta estimar quais regiões do cérebro são ativadas quando você assiste um vídeo, ouve um som ou lê um texto, cobrindo mais de 20 mil pontos diferentes. E o salto de qualidade aqui é pesado. Segundo a Meta, o sistema tem uma resolução 70 vezes maior do que modelos anteriores. E o objetivo é bem direto: acelerar pesquisas que hoje dependem de experimentos caros e limitados, já que esse tipo de estudo costuma ser mais lento e difícil de escalar. Agora, mudando de assunto no bloco empresarial, tem movimento grande aqui no Brasil. O TikTok está buscando autorização do Banco Central para operar como instituição financeira e já até se reuniu com Gabriel Galípolo. Se for aprovado, a rede social pode oferecer contas digitais, transferências, pagamentos e até empréstimos com capital próprio. E na prática, é o TikTok tentando repetir a estratégia que ficou popular com o Nubank, que é virar um ecossistema completo e aumentar a monetização dentro do app, especialmente com e-commerce. E o potencial desse movimento é enorme, porque em 2025 o TikTok tinha 131 milhões de usuários adultos no Brasil, e seus anúncios alcançavam 80,3% dessa população. E para fechar nossa sessão, um destaque no hype dos wearables. A Whoop, que faz pulseiras fitness, foi avaliada em 10,1 bilhões de dólares. Isso depois de captar 575 milhões numa nova rodada de investimentos. Entre os investidores estão Cristiano Ronaldo e LeBron James, enquanto nomes como Michael Phelps e Carlos Alcaraz aparecem entre os usuários. E os números explicam bem esse interesse todo. A empresa já soma 2,5 milhões de membros e viu suas assinaturas saltar em 103% em 2025, reforçando a febre dos wearables. A pulseira monitora sono, frequência cardíaca e outros biomarcadores, mas ao contrário de smartwatches, ela não tem tela. Pois é, de IA tentando mapear a reação do cérebro, passando por TikTok e chegando em pulseira fitness virando tendência, dá para ver como as empresas estão expandindo para tudo que é lado. Mas com esse giro de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, Donald Trump deu um ultimato de 48 horas ao Irã, depois que o país abateu caças americanos na região do Estreito de Hormuz. Na sexta-feira, dia 3, o Irã rejeitou uma proposta dos Estados Unidos de 48 horas de cessar-fogo. E no dia seguinte, Trump subiu o tom e disse que o tempo está se esgotando para o Irã fechar um acordo que acabe com a guerra ou reabra o Estreito de Hormuz. Nas palavras dele, 48 horas antes que o inferno se abata. E esse ultimato veio num contexto bem explosivo, né, Branco? Porque na própria sexta, o Irã derrubou um avião militar A-10 dos Estados Unidos sobre o estreito. Mais cedo, um caça F-15E com 2 oficiais a bordo também foi abatido. Segundo Trump, o último piloto foi resgatado gravemente ferido, numa operação que ele mesmo classificou como uma das mais audaciosas da história. Só que o Irã contestou essa versão, Andrezinho. Disse que 3 aeronaves militares dos Estados Unidos foram abatidas durante a operação de resgate e ainda debochou dos americanos chamando-os de gênios absolutos. Enquanto isso, os ataques foram se espalhando pela região também. Ontem, ataques iranianos provocaram um incêndio em uma instalação petroquímica nos Emirados Árabes Unidos. No Bahrein, um drone atingiu um depósito petrolífero estatal e o Kuwait informou danos em usinas de energia
energia, ou seja, a tensão segue transbordando para o entorno ali da região. E do outro lado, Israel também ampliou as ofensivas com novos ataques em Teherã, capital do Irã, e em Beirute, capital do Líbano. No Irã, foram mais de 70 bombardeios em 24 horas. E no Líbano, Israel disse que não vai parar até eliminar o Hezbollah. E aí, Branco, quando a gente puxa para o impacto econômico, já dá para ver efeito direto no turismo e no consumo. Olha só, já se passou um mês desde o início do conflito com o Irã e Dubai ainda enfrenta queda no fluxo de visitantes, baixa ocupação em hotéis e redução nos preços das diárias. Isso tudo pesa porque até 8% do faturamento mundial das grandes marcas de luxo vem do Oriente Médio. E não fica só por ali. Milão, Veneza e Bolonha já adotaram restrição de combustível em seus aeroportos, afetando voos e operações. E nos Estados Unidos, economistas projetam alta de 1% na inflação em março. No fim das contas, é mais um capítulo de uma escalada que mistura guerra, energia, logística e inflação, tudo ao mesmo tempo. Mas com esse panorama do cenário internacional atualizado, a gente vira a chave agora para o noticiário aqui do Brasil. Começando o Bloco de Brasil, na nossa primeira notícia, tivemos dados indicando que o ministro Dias Toffoli, do STF, viajou num avião da Prime Aviation, empresa que tinha Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, como sócio. E o destino do voo seria o Resort Taiaiá, onde Toffoli e Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro, foram sócios até 2025. Pois é, Branco, e os registros também apontam que Alexandre de Moraes e a esposa dele, a advogada Viviane Barsi, fizeram ao menos 8 voos em aeronaves ligadas ao banqueiro. E teve um detalhe a mais. Um levantamento comparou as datas desses voos com mensagens do Vorcaro para a ex-noiva dele, Marta Graeff, e identificou 3 ocasiões em que o banqueiro relatou encontros com Moraes nos mesmos dias. E mudando de assunto para nossa segunda notícia, mas ainda no tema político, a defesa de Jair Bolsonaro informou ao STF na sexta-feira, dia 3, que o ex-presidente precisa passar por uma cirurgia no ombro direito, relatando dor intensa e limitação de movimentos. Esse é o primeiro relatório médico enviado desde que Bolsonaro deixou o hospital para cumprir em casa uma prisão domiciliar de 90 dias. Já no sábado, dia 4, Michele Bolsonaro disse nas redes sociais que o marido está há 6 dias sem soluços e que voltou a fazer fisioterapia. Agora, para fechar o bloco, indo para o lado econômico, o governo federal arrecadou 425 milhões de reais em janeiro com o imposto de importação sobre encomendas internacionais, a chamada taxa das blusinhas. Isso representa uma alta de 25% em relação ao mesmo mês do ano passado. E no período, o país recebeu 15,3 milhões de remessas, acima das 11,4 milhões registradas em janeiro de 2025. Só que mesmo com essa arrecadação, o Planalto estaria avaliando revogar a cobrança por causa do desgaste político da medida em ano eleitoral. Para você ter uma noção desse desgaste, segundo a Atlas Intel, 62% dos brasileiros consideram a taxa o maior erro do governo Lula. Pois é, Andrezinho, entre suspeitas envolvendo voos, atualização médica de Bolsonaro e o imposto que enche o caixa mais pesa na política, o noticiário nacional veio bem carregado hoje. Mas com o nosso giro pelo Brasil finalizado, vamos agora conferir como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Na última semana, em Nova York, o S&P 500 subiu 3,36%, enquanto o Nasdaq saltou 4,44%. O que impulsionou os mercados foi que os investidores reagiram positivamente à possibilidade de um cessar-fogo no Oriente Médio, mesmo sem a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. Com isso, o petróleo Brent recuou 3,3% na semana. Ainda assim, permaneceu em patamar elevado, na faixa ali de $108 por barril. No Brasil, o fluxo estrangeiro para a Bolsa seguiu forte. Em março, investidores estrangeiros aportaram 11,7 bilhões de reais, elevando o acumulado no ano para 53,4 bilhões. Com todo esse cenário, o Ibovespa fechou em alta semanal de 3,58%, aos 188.052 pontos. No câmbio, o dólar comercial fechou a semana em queda de 1,56% a R$ 5,16. Em 2026, a moeda já acumula um recuo de 6% e está perto da mínima do ano registrada em 25 de fevereiro, que foi de R$ 5,12.
Entre as ações, a Natura avançou 12,01% na semana, isso após anunciar mudanças em sua governança e a entrada do fundo de private equity Advent como acionista. Olhando para a agenda dessa semana, amanhã, terça-feira, tem o início das fases de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Já na Europa, começam as quartas da Champions League. Na quinta-feira, tem a divulgação do PCI nos Estados Unidos, que é um dos indicadores de inflação mais acompanhados pelo Fed. Já na sexta-feira, tem a divulgação do IPCA no Brasil e do CPI nos Estados Unidos, outros dois importantes termômetros da inflação. A agenda completa você encontra, como sempre, na nossa newsletter Daily Fin. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui pra turma que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Começa a semana compartilhando com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!